Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até ao céu, serás abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Paz de Deus, meus irmãos, família Viva Deus. Alegria estar aqui com vocês novamente, dando continuidade a esse projeto maravilhoso que o Senhor tem nos concedido. E hoje nós falaremos sobre um tema que certamente merece uma atenção, um olhar mais aprofundado nosso, da Igreja de Jesus. E vamos falar então sobre Viva Deus sem religiosidade. De alguma forma eu espero que o Senhor alcance o seu coração, transforme a sua vida e abençoe o seu coração. Amém? Bom, nós não vamos ler o texto base, porque nós já ouvimos no início. Ele se encontra em Mateus 11, a partir do verso 20, que fala de ai das cidades impenitentes. Bom, irmãos, nesse texto, como nós podemos ver, é um texto muito conhecido, né, bastante explorado. E Jesus ele fala sobre 3 cidades: Corazim, Betsaida e Cafarnaum. E essas 3 cidades, elas eram cidades que Jesus tinha muito apreço, né? Jesus começou seu ministério nessas cidades, em Cafarnaum, inclusive ele morou em Cafarnaum, né? Jesus tinha estima por essas pessoas, por essa população, e nessas 3 cidades ele passou a maior parte do seu ministério. E foi lá onde ele ensinou, onde ele curou, onde ele operou maravilhas, né? Onde ele abençoou tanto aquele povo. E nós podemos ver que quando Jesus ele fala essas palavras, ele se lamenta, justamente porque ele sentia, né? Eram cidades que ele tinha carinho, que ele tinha apreço. Mas infelizmente Jesus falou essa palavra tão pesada, né? Como se fosse uma maldição sobre um juízo que viria sobre elas. E, irmãos, a primeira pergunta que surge é: por que Jesus ficou tão indignado? Por que Jesus teve que ir ao ponto de amaldiçoar essas cidades que ele tinha carinho, que ele tinha apreço? Qual foi o pecado dessas cidades? Então, a primeira coisa que nós podemos constatar desse texto, irmãos, é que o pecado dessas cidades, como bem está escrito aqui, foi a incredulidade. Esse povo não creu na mensagem, esse povo não creu nos milagres que Jesus fez. E ele compara a cidade de Tiro, de Sidom, de Sodoma, né? Que se nessas cidades ele operasse tudo o que ele fez em Cafarnaum, em Corazim e Betsaida, aquele povo teria se convertido.
Mas, irmãos, essa incredulidade, ela advém de algo maior, ela tem uma raiz. E é isso que nós vamos falar hoje. E essa raiz se chama religiosidade. Aquele povo não creu por conta da sua religiosidade. Então eu trouxe aqui o significado da palavra religiosidade para que nós possamos ter uma compreensão maior. E significa reunião das virtudes religiosas, preceitos éticos de caráter religioso, cuidado extremo na realização de algo, zelo. Em suma, irmãos, religiosidade é a valorização da forma, da aparência, daquilo que é externo. E nós podemos ver no tempo de Jesus, irmãos, que aquelas pessoas, aqueles religiosos, né, eles tinham essa prática, eles eram enraizados com esse zelo extremo. Eles eram fixados naquela raiz, nas tradições, nos costumes. E eles observavam estritamente a lei de Moisés, eles davam o dízimo de tudo, eles frequentavam o templo, eles tinham todas essas tradições, eles ofereciam sacrifícios. E aí nós podemos perguntar, então, qual era o problema desses homens, né, desses judeus, dos fariseus da época? Qual era o problema deles? E aqui nós podemos ver que o problema deles, irmãos, era realmente porque eles estavam enraizados. Eles davam maior importância a toda essa liturgia, a toda essa formalidade, do que ao que realmente estava na frente deles, né? Eles simplesmente não creram na mensagem de Jesus, eles não creram em tudo que Jesus fez, porque eles criam que Jesus não era o Messias. Não importava o quanto Jesus fizesse, o quanto ele pudesse curar, o quanto ele pudesse, operar maravilhas, a sua autoridade, nada importava, porque eles estavam fixados de que Jesus não era o Messias, que o Messias ele viria na forma de um homem, ele não poderia dizer nunca que seria Deus, né, que ele seria da raiz de Davi. E eles pensavam, como assim esse homem é o Messias? Nós conhecemos a sua família, né? Ele é filho do carpinteiro José. Então, irmãos, aqueles homens, por conta da sua incredulidade, por conta da sua religiosidade, eles deixaram escapar a oportunidade da sua vida, que era a salvação, né, em Cristo Jesus. Irmãos, eles se apegaram cegamente às letras da Bíblia, né? E eu fiquei pensando o quanto isso é nocivo, o quanto isso é nocivo para a nossa vida. E o que nós temos que nos aperceber, meus irmãos, é que a religiosidade, ela é um pecado. O religioso, ele peca pelo seu zelo extremo, pela sua formalidade, pela liturgia, e deixa passar aquilo que é o mais importante, que é o amor, que é a misericórdia, que é a justiça. E o que é interessante é que Jesus diz que haveria menos rigor para Sodoma. Irmãos, Sodoma, todos nós sabemos que foi a cidade que foi destruída pelo enxofre, né? Pelo fogo que o Senhor mandou do céu, e por conta da sua imoralidade. Nós conhecemos aquele relato terrível dos anjos, que aqueles homens chegaram a tal ponto que eles queriam ter relações com os anjos. E, irmãos, Jesus diz que haveria menos rigor para essa cidade que para Cafarnaum. E isso é muito, muito difícil, porque, irmãos, Jesus está dizendo, o pecado da imoralidade é menos pior do que o pecado da religiosidade. Jesus não está dizendo que ambos não sejam pecados, mas ele tá botando um nível maior. E por que Jesus diz isso? Irmão, simplesmente porque o religioso, ele tem um senso de justiça que o faz crer que ele não está errado, que ele não precisa se arrepender de nada. O pecador, o imoral, se ele ouve uma palavra de salvação, se ele, tem uma cura na sua vida, ele tem mais propensão de crer em Cristo do que o religioso. Porque o religioso, ele está blindado contra o arrependimento, vamos dizer assim. Ele é vacinado contra o arrependimento. E isso é muito ruim, porque ele não consegue entender o seu estado espiritual, a sua degradação espiritual, porque ele segue aquela formalidade, aquela liturgia, e ele acha que está fazendo tudo certo. E ele não acha que tem que se arrepender. E isso é algo terrível, que nós possamos, através dessa live, nós possamos ter esse entendimento do quanto isso é nocivo e perverso para a nossa vida. Nós podemos ver, irmãos, em João capítulo 19, olha o que diz. Quando o viram, os principais sacerdotes e os guardas clamaram dizendo, crucifica-o, disse-lhes Pilatos.
tomai vós e crucificai, porque nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Irmãos, quem crucificou Jesus foram os religiosos, foram aqueles que criam na palavra, criam no Antigo Testamento. Foram esses os que se diziam conhecedores da lei. Foram eles que condenaram Jesus e condenaram pela letra morta, porque eles só conseguiam, acreditar naquilo que estava ali. Eles não viram, eles não investigaram a vida de Jesus, eles não procuraram saber nada. Eles simplesmente disseram: nós estamos condenando esse homem pela lei. E isso, irmãos, é algo realmente que nos constrange, esse extremismo, né? Eles seguiram a palavra ao pé da letra, e o pior é que eles pensavam que estavam fazendo um bem para a humanidade. E nós podemos também pegar como exemplo esses extremistas islâmicos. Irmãos, esses homens bombas, eles amarram aquelas bombas e entram nas sinagogas, entram nos lugares, numa felicidade que nós não temos noção. E eles servem de exemplo para as próximas gerações, achando que estão fazendo bem. E não é somente contra os cristãos, não, né? Nós vemos esses vídeos terríveis aí, que eles matam cristãos e estão fazendo isso sem remorso. Você acha que eles estão, nossa, coitadinho? Não, irmãos, eles estão fazendo isso amparados pela lei, achando que Maomé está feliz da vida porque eles estão cometendo esses crimes terríveis, porque eles estão dando as suas vidas, eles estão achando que depois que se sacrificam estão indo direto para lá. Isso é uma coisa muito difícil, irmãos, e nós temos que pensar que nós, a semelhança dos fariseus, a semelhança daqueles que são extremistas, daqueles religiosos, nós também estamos cometendo esse pecado. Nós temos sido religiosos demais, nós temos, praticado coisas que não agradam ao Senhor e achando que estamos agradando ao Senhor, né? A palavra de Deus mostra como nós somos focados na aparência, na performance. Jesus diz, né, em Marcos 7, no verso 7, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isaías 1, aquele texto terrível, onde o Senhor diz: eu não quero o sacrifício de vocês, eu não quero incenso, eu não quero oferta. Vocês estão se aproximando de mim com essa formalidade toda, com toda essa liturgia, mas o coração de vocês está longe de mim. E é o que nós temos presenciado, infelizmente, na igreja hoje em dia. E eu quero te dizer que nada adianta, nós vivermos de aparência, vivermos de performance, termos uma vida cheia de compromissos religiosos, não porque eu tenho que cantar, porque eu faço parte desse ministério, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, e a sua vida perder a essência da presença do Senhor, do Espírito Santo que habita em você. A aparência de obediência não está entre os pecadores, está entre os religiosos. Que coisa para nós refletirmos, não é, meus amados? E, irmãos, a religiosidade, ela tem consequências. Tudo isso que nós temos visto, ela tem gerado consequências, e eu quero falar rapidamente sobre algumas delas. E a primeira é que a religiosidade exagerada, ela faz o crente ficar fanático. Fanático, irmãos, e cego. Jesus chamou aqueles fariseus de cegos, vocês são guias de cegos. Quantas vezes nós vemos no Evangelho, né, Jesus pregando, Jesus curando no sábado, e sendo repreendido por aqueles homens. Os discípulos que comiam sem lavar as mãos e eram repreendidos. O tempo todo, são muitas passagens no Evangelho onde isso acontecia, onde eles eram repreendidos por atos bondosos, por atos de generosidade, mas simplesmente por atentarem segundo a concepção daqueles homens, né, contra práticas religiosas que eles mesmos criaram. E aqui eu quero dizer algo impressionante, que o meu coração ficou assim, extasiado, vamos dizer, com essa informação. A religião judaica exacerbou o conceito de fidelidade. Escute isso. Dos 10 mandamentos instituídos por Deus, criaram mais de 600 preceitos, espalhados por 6 ordens, cerca de 63 tratados, o que veio a se constituir no Talmud, a coletânea de princípios rabínicos que regulamentavam a vida do judeu ao ponto de determinar o número de passos que poderiam dar no sábado. Misericórdia, irmãos!
Simplesmente eles pegaram o mandamento de Deus e daquilo dali eles criaram um monte de tradições, de decretos, de preceitos, eles criaram as suas normas. Eles se blindaram daquela religiosidade, daqueles rituais todos e justificavam o erro dos outros por aquilo que eles mesmos criaram. Era o que acontecia no tempo de Jesus, sabe? E infelizmente, irmãos, nós temos visto isso nas igrejas evangélicas, espalhadas, sabe, pelo Brasil, é o que nós temos conhecido, mas eu acredito que no mundo, quantas igrejas têm, sabe, criado mandamentos, têm criado preceitos, têm feito, sabe, as pessoas ficarem com fardos pesados por liturgias, por formalidades, que não foram instituídas por Deus, e sim por homens. Olha o que Jesus diz em Marcos 7. Eu quero ler para os irmãos, do 7 até o 9. E em vão me adoram, ensinando doutrinas, que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardares a vossa própria tradição. Meus irmãos, quantos rituais, quantas regras, quanta infantilidade nas nossas igrejas. Nós temos visto pessoas sendo aprisionadas por todos esses rituais, por todas essas formalidades que não têm levado a lugar nenhum e que têm prendido as pessoas e têm feito com que os servos de Deus, os crentes, percam a essência, a verdadeira essência do Evangelho, que é o amor ao Cristo, que é a intimidade com o seu Espírito. Chega ao ponto de ter igreja que está até trazendo a arca. Enfim, sabe, irmãos, é isso que a religiosidade humana faz. Ela dá um jeitinho de desprezar os mandamentos de Deus e substituir pelas tradições que os homens julgam serem corretas. Mas aqui eu quero fazer uma observação, porque nós temos extremos, né? Essa religiosidade que cega, que faz com que as pessoas fiquem aprisionadas, mas também tem um outro lado que muitas pessoas têm usado essa palavra religiosidade para se eximirem de princípios bíblicos, sabe, de regras que estão na palavra de Deus e dizendo aquela famosa frase não tem nada a ver. Então nós podemos ver que tem gente que está dizendo, não precisa mais orar de joelho não precisa mais jejuar, não precisa não, minha roupa tá ótimo. Tem nada de errado com a minha roupa. Eu posso fazer sexo antes do casamento. Tudo isso é religiosidade. Jesus me libertou e hoje eu sou livre. Você já ouviu isso de alguém? Com certeza você já ouviu. E, irmãos, a palavra de Deus diz em Gálatas 5:13. Quero ler aqui com os irmãos. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Somos livres da servidão do pecado, somos livres dos rituais, das formalidades, mas nós temos que seguir preceitos, regras. A palavra de Deus é o nosso norte, é a nossa bússola. Não vamos nos esquivar também, não vamos chegar a esse extremo que não é religiosidade. Vou te dizer o nome certo disso: libertinagem. E muitos cristãos estão entrando por essa via, dizendo que agora não tem nada a ver, que tudo ficou no passado, que isso aí é coisa do Antigo Testamento. Tenha cuidado com essas pessoas. E se existe alguém que você conhece, instrui ela na palavra de Deus e mostra que isso não está de acordo com o que Jesus espera da sua igreja, espera de nós. Rapidamente, o crente religioso é um pregador da palavra, mas não é um praticante dela. Irmãos, o que nós temos mais visto é isso, né? Jesus disse em Mateus 23, no verso 1, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Irmãos, quanta gente pregando aquilo que não vive. Quanta gente vendo, né, o cisco, como Jesus disse, no olho do irmão, não está vendo a trave no seu. Quantos cristãos que estão julgando, que estão se achando maiores que os outros. O religioso quer glória para si. Jesus diz, tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra dos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas.
de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Isso está em Mateus 23:5. Né? Aqueles fariseus, eles queriam ser vistos, chegavam com a cara toda remelenta só para mostrar que fizeram um jejum. Eles davam esmolas na frente de todo mundo para verem, né, para se mostrarem piedosos. E Jesus está nos mostrando que a religiosidade faz isso. Ela traz a glória para si, quando a glória deveria ser dada, né, ao nosso Cristo. O crente religioso pensa que está trabalhando para Deus em tudo o que faz. Irmãos, isso aqui é muito interessante. Em João 16:1-2, a palavra diz: estas coisas eu vos tenho dito para que não vos ofendais. Eles vos expulsarão das sinagogas. Sim, vem a hora em que todo que vos matar julgará prestar um serviço a Deus. Irmãos, quantos não eram expulsos das sinagogas, não eram mortos? Nós temos o exemplo do próprio Cristo, como eu já mencionei. E eles estavam achando que estavam fazendo a obra de Deus, que estavam certos. E nós temos um exemplo maior nas Escrituras, que é do apóstolo Paulo. Irmãos, o apóstolo Paulo, quando não era convertido, ele não só era muito religioso, mas ele era mais religioso do que muitos, do que a maioria, né? E nós podemos ver no relato de Filipenses 3, que ele diz: se algum outro acha que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, no tocante à lei, um fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja. No tocante à justiça que está na lei, eu sou irrepreensível. Irmãos, o apóstolo Paulo era o religioso dos religiosos. Ele perseguia a igreja de Jesus achando que estava prestando um serviço a Roma, que ele estava certo. Os cristãos naquela época eram considerados uma seita de rebelde, né? E o apóstolo Paulo estava certo de que ele estava prestando um serviço e que ele estava, agindo de forma correta. E aí, maravilhoso quando ele diz, né, irmãos, aqui que eu quero deixar esse ensinamento glorioso. Quando nós atentamos, né, para a declaração dele em Filipenses 3:8, ele diz que depois, né, de apresentar todo esse currículo dele de fariseu, de religioso, ele diz: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Irmãos, toda a religiosidade, todo o título que o apóstolo Paulo tinha, toda a credibilidade, ele era um romano, ele era um poliglota, ele era respeitado, ele era um homem culto. Tudo isso que parecia ser grande, ele diz, que considerou como perda pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. E aqui eu quero deixar algo maravilhoso. A religiosidade, ela cessa apenas quando nós conhecemos verdadeiramente a Jesus Cristo. Eu quero te dizer que tudo isso que nós fazemos por mera formalidade, os cargos que nós temos, a aparência de tudo aquilo que você faz, para mostrar aos homens, tudo isso perde valor quando você realmente conhece a pessoa de Jesus, quando você tem um encontro real e você consegue enxergar a extraordinariedade desse ser chamado Jesus. E aí tudo que você considerava como sendo grande, todos aqueles títulos, toda a formalidade, você vê que tudo aquilo não tem mais valor. Mas não basta somente você conhecer. Porque o apóstolo Paulo depois diz, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, por amor do qual, ou seja, por amor a Ele, eu considerei todas as coisas como nada, como um esterco, como um refúgio, para conhecer a Cristo. E é isso que o Senhor espera, irmãos. Quando você o conhece, Ele quer que você dê uma resposta a Ele. E a resposta que Ele está esperando é essa resposta de amor. A resposta de que Ele é prioridade na sua vida, de que tudo passa a ter um valor menor do que a vida de Jesus. Nesta hora, eu quero que o Senhor fale ao seu coração. Tudo que você acha que tem importância, toda essa formalidade, eu preciso ir para a igreja, eu preciso fazer isso. Não estou dizendo que você não tem que ir, você tem que ir. Mas aquilo que você considera muito, se você não tiver intimidade, se você não tiver amor, se isso, essa performance toda não for substituída pelo conhecimento da pessoa de Cristo, pela intimidade do seu espírito, ela não tem valor.
Porque o apóstolo Paulo, ele entendeu que a maior lei não era a lei, né, que estava nas escrituras, mas a maior lei era o amor. E nós vamos ver isso agora nesse vídeo pequenininho, onde Jesus retrata muito bem esse tema. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Não estás longe do reino de Deus. Como nós podemos ver, meus irmãos, tudo que o Senhor Jesus espera de nós é que nós o amemos, é que nós o adoremos de todo o nosso coração, sem liturgias, sem formalidades, sabe? Que nós possamos nos entregar verdadeiramente a Ele, sem ficarmos presos a essa religiosidade que tem matado muitos crentes. No texto que nós conhecemos muito bem, né, de João 4, quando Jesus tem aquele diálogo com a mulher samaritana, e ela pergunta, onde nós devemos adorar? Né? Ela se perguntando um monte de Gerizim ali, onde os samaritanos adoravam, ou em Jerusalém. E Jesus diz, mulher, já é chegada a hora, onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus estava dizendo, não importa o lugar onde você vai me adorar, agora eu não estou mais olhando isso, porque agora nós somos templos do Espírito, irmãos. Nós somos casa de Deus, nós podemos adorar o Senhor onde quer que nós estejamos. O lugar não tem mais importância. Deus está procurando adoradores e não religiosos. Sabe, nós podemos agora adorar o Senhor de qualquer lugar, porque você e eu somos templo do Espírito. E quando ele diz em espírito e em verdade, é porque existem ainda empecilhos que muitas vezes nos impedem de adorar em espírito e em verdade. Empecilhos aparentes. E Jesus está se referindo a isso, à formalidade. Há muitas pessoas que acham que só vão adorar a Deus se estiverem dentro de um templo. Se tiverem, sabe, de joelho, você pode adorar a Deus andando na rua, em qualquer lugar. Nós temos essa liberdade. O Senhor tem procurado adoradores. E tudo que o Senhor, sabe, quer ver em nós são homens e mulheres que o amem verdadeiramente. Para Ele isso é o mais importante. Ele está olhando o meu coração e o seu. Que de alguma forma Deus possa ter abençoado a nossa vida. E para terminar, eu quero te dizer, vamos fazer uma autoanálise. Será que eu sou um religioso? Será que eu estou tendo atitudes de religioso? Sabe? Comece a ver se você está indo para o culto, esperando, né? Nós ouvimos tanto isso dos nossos líderes. Se você está indo para o culto já esperando aquela liturgia ali, ou se você está indo com o seu coração aberto para encontrar a Deus. Se você, sabe, olha tanto para a sua aparência, tanto para a sua roupa, é claro que nós temos que ter decência, mas você se preocupa tanto com isso, e não está se preocupando como está o seu coração para adorar a Deus. Esse ativismo religioso que tem matado, que tem acabado com casamentos, irmãos. Tem pessoas que vivem dentro das igrejas e não dão atenção para o seu cônjuge, não tiram tempo para brincar com o seu filho. E casamentos têm sido destruídos porque as pessoas não têm tido sabedoria. Você sabe, não tem tempo para tudo.
Você tem tempo para ir à igreja, tem tempo para trabalhar, para fazer um monte de coisa, mas você não tira 10 minutos para orar ao Senhor. Você não tem tempo de intimidade com Deus. E isso tudo, irmãos, nos afasta da sua presença. E é tudo que o Senhor, sabe, não quer de nós. Jesus diz que o seu fardo, ele não é pesado. Que nós não permitamos que a religiosidade, ela roube de nós a verdadeira essência do Evangelho, do cristianismo, né, irmãos? Que é o relacionamento pessoal, íntimo com o Senhor. Essa lista de afazeres que muitos impõem sobre nós, que você tenha consciência de que tudo que o Senhor espera de você e de mim é o amor à sua pessoa. E vamos terminar então esse Viva a Deus com esse convite maravilhoso do Mestre Jesus. Que o Senhor te abençoe. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oi, gente, eu dei uma passadinha aqui para vocês lembrarem de compartilhar muito isso com todo mundo. E deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para dar notificações para não perder nadinha. E viva Deus!